Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao segundo capítulo do livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Mais uma vez, eu escolhi este livro porque ele é um dos mais recentes que a gente tem sobre a terapia do esquema, foi lançado em 2021. Ele ainda não tem tradução para o português. Pelos capítulos iniciais, a gente consegue perceber que ele faz um resumo sobre a terapia do esquema, além de trazer algumas novidades para a gente poder trabalhar com os nossos pacientes. Então, como eu estou estudando e às vezes eu estudo e aprendo mais explicando, eu resolvi criar esse clube do livro, trazendo aulas, resumos sobre cada capítulo a cada 15 dias. Então, se você está me acompanhando aqui, entra lá também no canal do Telegram para você ficar por dentro dos resumos, tirar suas dúvidas para a gente poder discutir o que a gente tem estudado aqui. Se inscreve aqui no canal do YouTube também e me conta o que vocês estão achando. E o que eu vou tentar fazer é mesclar as aulas com apresentação de slides e sem apresentação de slide. Então, a primeira aula eu fiz, se eu não me engano, foi com slides. Ou foi sem? Foi sem slides. A segunda aula, a gente teve a apresentação dos slides. Essa terceira eu vou fazer sem. E me contem o que vocês estão achando, o que vocês preferem, o que fica mais fácil aí para vocês acompanharem, tá bom? Então, o segundo capítulo, ele vai falar sobre as técnicas experienciais na avaliação. Então, o que acontece? Muitas vezes, dependendo do paciente, da pessoa que chega para a gente, para a terapia, ele está com um bloqueio emocional. Ele tem essa dificuldade de entrar em contato com as suas emoções e ele luta, então, para entrar em contato com isso, seja com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os problemas-chave, aquilo que é importante na vida dele. E isso pode ser um impasse para nós, terapeutas, temos dificuldade em definir qual que é o problema, o que realmente traz aquele paciente para o nosso consultório. E então deixa a nossa avaliação, eu diria aí, e eles colocam, na verdade, incompleta, um pouco incompleta. Então, a gente lança a mão do uso do recurso, da técnica do trabalho com as cadeiras e do uso das imagens experienciais nessa fase de avaliação para ajudar e facilitar esse acesso às cognições e às emoções e fazer uma correlação com as memórias angustiantes da infância. As técnicas experienciais e as técnicas de imagem, elas vão ajudar a identificar os padrões cognitivos e emocionais que estão menos acessíveis e estão relacionados com as situações gatilho dessas memórias angustiantes da infância e das necessidades não atendidas. A gente vai utilizar tanto o trabalho com a cadeira quanto o trabalho com imagens para poder fazer a avaliação da origem, como surgiu, os esquemas, os modos de enfrentamento, quais são os impactos e também qual que é a função dos modos de enfrentamento. Então, o que orienta o terapeuta é utilizar toda a informação que ela é obtida desde o primeiro contato com o paciente. Todo tipo de interação com o paciente, inclusive as tentativas que o terapeuta faz de acessar as imagens e os exercícios. Então, a gente utiliza toda essa informação para fazer a formulação do caso do nosso paciente. Sobre o uso da imagem nessa fase de avaliação. Qual que é o principal objetivo? É mover a compreensão de um nível racional, daquela compreensão que está intelectual, né, só no pensamento, para a via emocional. Esse é o principal objetivo da gente utilizar a imagem nessa fase de avaliação. Então, os esquemas, eles podem ser definidos como memórias, cognições, emoções, respostas fisiológicas que podem se manifestar de uma maneira não verbal, só pela expressão facial do nosso corpo, e por isso a gente pode sentir uma certa dificuldade de acessar no nível cognitivo. As experiências que podem dar origem, a maioria das experiências que dão origem aos esquemas iniciais desadaptativos, elas ocorrem em um estágio de desenvolvimento que ele é pré-verbal, ou seja, eu não tenho uma linguagem para poder simbolizar ou dar significado para aquilo que eu sinto. Então, as imagens,
aquelas imagens que acionam os esquemas em um nível emocional, fisiológico e cognitivo, podem ter um valor que ele é inestimável, como uma técnica de identificação desse material esquemático. Como que a gente vai introduzir o exercício de imagem na sessão com o paciente? E aí a gente está trazendo o seguinte, a princípio que ele traz esse método criativo, porque é um paciente que tem dificuldade de acessar a sua emoção, ele está lutando ali para poder trabalhar isso, e então eu vou ter um certo desafio, inclusive para introduzir esse exercício para ele. Então, primeiro, o terapeuta dá uma orientação que ela é mais racional, aquilo fica no nível mais confortável para o paciente. Então, você vai explicar, né, de uma maneira mais racional, como que o exercício vai funcionar na prática. Só tem um princípio que ele é fundamental para o exercício dar certo, os exercícios de imagem, que é oferecer o mínimo de instrução ou de direção. Isso vai permitir a emergência da espontaneidade daquilo que é mais central para o paciente. A gente explica que vai fazer um exercício, mas sem dar tantos detalhes. E a chave durante o exercício de imagem é explorar qual que é o significado daquela imagem para o paciente. Então, para alguns pacientes é difícil o acesso aos trabalhos da imagem, com imagem. E se no início surgir, que a gente não sabe o que, que vai vir, uma cena de abuso sexual, qual que é a orientação que eles dão aqui? É redirecionar o paciente para uma imagem do lugar seguro e depois trabalhar essa cena à medida que o processo terapêutico tiver avançado. Então, a gente vai falar aqui sobre a técnica do lugar seguro, que é a primeira experiência que o paciente vai ter com esse exercício de imagem, tá? Algumas situações que podem surgir durante a prática, né, com o exercício de imagem. Alguns pacientes, eles podem dizer que não vem nada à mente deles e que não conseguem fazer o exercício. E aí a gente já observa isso porque provavelmente é um modo de enfrentamento. E aí, neste caso, os autores sugerem o uso da técnica do sorvete. No livro tem um detalhe dessa técnica que eu vou traduzir, e lembrando que, como é um livro que não tem tradução para o português, é uma tradução livre que eu fiz, e pode ser que futuramente a gente tenha algumas alterações. Então, eu vou resumir aqui nesta aula como funciona a técnica do sorvete, e a descrição dessa técnica vocês vão encontrar ela lá no nosso canal no Telegram, tá bem? Para vocês verem o passo a passo aí de como que a gente direciona o paciente para fazer a técnica. Bom, resumindo, a gente vai orientar, conduzir o paciente através de um exercício de imagem, a gente vai pedir para fechar os olhos e vai conduzi-lo a uma sorveteria. Então, você vai ir dando as orientações. Olha, eu quero que você imagine que você está comigo e você ganhou, né? Você ganhou aí uma ai, gente, como é que faz? Você ganhou uma promoção, você pode, nessa sorveteria, você pode escolher o que você quiser, o sorvete que você quiser, quantos sabores você quiser, fique livre. E eu estou com você, estamos juntos, e aí eu vou escolher primeiro meu sorvete. Olha, cheguei na sorveteria, eu escolhi o meu sorvete, ele é de chocolate, tem calda de caramelo, e depois eu coloquei paçoca, coloquei uma outra bola de sorvete. Então, à medida que você vai descrevendo essa situação e o paciente com os olhos fechados, ele já está fazendo um exercício de imagem, tá? Então, é importante você introduzir uma riqueza de detalhes, né? Esperar o paciente entrar em contato com as sensações, com essas imagens, com o cheiro. É um exercício que ele é menos aversivo. E aí é muito importante a gente lembrar do seguinte, é muito, muito importante, pacientes que têm transtorno alimentar ou que têm algum problema que você já mapeou ali, identificou, com relação ao comportamento alimentar, a gente não recomenda a utilização dessa técnica com sorvete. O que que a gente vai escolher? A gente vai escolher fazer um exercício com um ambiente que seja mais agradável, mais confortável, que seja mais atrativo para o paciente. Então, por exemplo, você pode fazer uma condução de um passeio no parque, uma ida à praia,
Isso fica a critério ali do que você já observou que é atrativo, que o paciente gosta, que ele vai se sentir confortável, seguro, para você fazer a condução desse exercício. A imagem do lugar seguro é o que a gente recomenda antes de iniciar esse acesso às memórias que estão relacionadas ao esquema principal. Então, é mais útil, é mais seguro, é altamente recomendado a gente introduzir primeiro a imagem do lugar seguro, que é, inclusive, uma imagem que poderá ser usada como uma ferramenta de autorregulação emocional do paciente ali na sessão e também para finalizar alguns exercícios que, porventura, fizermos ao longo do processo terapêutico. A facilidade ou a dificuldade do paciente para poder acessar e construir essa imagem, ela já nos ajuda a identificar qual que é o grau de dificuldade que o paciente pode ter em gerar ou experimentar um senso interno de segurança. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção, porque pode ser que ao orientarmos a fazer este exercício, que na teoria ele é o mais simples, é o que seria mais confortável para o paciente, pode ser que nem todo mundo consiga fazer, justamente porque não tem um senso interno de segurança. Então, quanto mais difícil for para o paciente, maior sugere, né? A gente tem uma sugestão maior aí de que a necessidade emocional da segurança, ela foi severamente negligenciada. Então, a necessidade de segurança, ele não teve, essa necessidade não foi atendida. Então, por isso, o terapeuta ele tem que ter muita paciência e ao longo do processo é que essa imagem vai sendo desenvolvida na terapia. Se o paciente não conseguir trazer uma imagem de um lugar seguro, a gente registra isso nas nossas anotações e vai acompanhando o processo dessa pessoa, né, do nosso paciente. Nós temos também um outro exercício sugerido pelos autores, que é a técnica do passado, presente e presente passado. Essa provavelmente, se você já conhece, já atua com a terapia do esquema, você já a conhece. E aqui eu traduzi como técnica da ponte, porque faz essa ponte entre passado e futuro, futuro, entre passado e presente, presente e passado. Quais são os objetivos ao fazermos essa técnica? É extrair quais são as memórias centrais, né, que são desencadeadas ali dentro dessas situações perturbadoras, avaliar quais são os atributos ou os comportamentos que os cuidadores demonstraram na relação com o paciente e qual que foi o efeito disso para o paciente. Então, na técnica, como a gente vai reproduzir uma cena, a gente vai conseguir ver exatamente isso. O cuidador, ao falar com o paciente, como ele fala, como o paciente escuta e principalmente como o paciente se sente ao escutar aquilo do cuidador, né? E também a gente observa ali, avalia a reação no cuidador, né? O que que ele pensou, o que que ele sentiu. E um outro objetivo é verificar como que essas reações elas foram contribuindo aí para moldar o modo de enfrentamento. Então, o que que o cuidador fez? Qual foi o modo de enfrentamento que a criança utilizou para poder lidar com aquela situação? E até que ponto isso se repete hoje na vida adulta? É importante que esse exercício ele seja repetido em outros momentos, com todos os cuidadores e com as pessoas, figuras que foram importantes para o paciente. Ao conduzir o exercício, o terapeuta ele está buscando memórias precoces, então são aquelas memórias mais antigas, né, dos primeiros anos de vida. Se o terapeuta perceber que o paciente ele luta, que ele, né, está com dificuldade de acessar essas memórias, é porque provavelmente tem o protetor desligado ativado ali, tentando fazer o quê? Proteger a criança de relembrar ou de reviver experiências dolorosas no passado. Um protetor desligado forte indica para nós o quê? Devemos ter cautela, sensibilidade e garantir tempo e recursos suficientes para poder dar suporte ao paciente após a sessão, na sequência da realização desse exercício e provavelmente fora da sessão, né? Ainda no mesmo dia, no dia seguinte, tá?
Pode não ser óbvio, num primeiro momento ali, o porquê ou como essa imagem ela pode estar associada com a situação do momento presente. Isso acontece por algumas razões. Pode ser que o paciente ele não esteja experimentando a emoção naquele momento em que você faz o exercício e ele desconecte a emoção do momento atual com o momento passado. Então, se ele perder essa ligação, pode ser que você não consiga ver ali de primeira qual que é o sentido daquela imagem. Uma imagem inicial, ela pode ter sido bloqueada ou até mesmo substituída por um modo de enfrentamento. Então, se você identificar que teve uma ruptura, pode ser por isso também. E pode acontecer do paciente tentar transmitir uma mensagem ou uma impressão com base naquilo que ele acredita que o terapeuta quer ouvir, ou buscar satisfazer as suas necessidades de outra forma. Então, se você identifica que a mensagem, a imagem, ela não está associada com uma situação do presente, é importante observar esses 3 pontos. A imagem, ela pode codificar informações altamente relevantes de maneira sutil ou simbólica. O terapeuta ele precisa estar em sintonia com as experiências do paciente na imagem. Então, precisa estar conectado com as experiências do paciente e questionar, caso ele identifique ali possíveis omissões que podem informar uma interpretação de imagem. Se o paciente ficar muito angustiado, ele não conseguir experimentar uma sensação de segurança no momento presente, é importante que a gente faça uma conceituação disso, né? A conceituação deste modo, de uma criança vulnerável que está experienciando uma dor com o passado e conectar isso à formulação do caso. Então, podemos fazer esse exercício tanto partindo de uma situação do momento presente, conectando com a origem no passado, quanto também já começarmos o exercício com uma imagem do passado e fazer essa conexão com o momento atual de vida. Temos também o trabalho com a cadeira nesta fase de avaliação. O trabalho com a cadeira é um exercício experiencial que envolve um posicionamento das cadeiras e diálogos orientados entre os aspectos externos ao self e modos de enfrentamento da criança, do self também, e a representação internalizada de outras figuras. A gente viu na aula anterior o trabalho com as cadeiras, como que a gente pode utilizar o posicionamento, a cor. Então, esse posicionamento das cadeiras é que vai permitir esse diálogo entre as diversas partes que estão ali presentes. Então, é uma ferramenta poderosa para poder acessar a separação, porque a gente faz isso muito concretamente entre a parte cognitiva e a emocional, né, da própria pessoa. E que nada mais é do que a linguagem de modos aí. Então, se eu está presente mais uma parte racional do paciente ali, está desconectado da emoção, provavelmente é um modo protetor desligado. Então, eu separo, eu coloco em uma cadeira, na outra cadeira eu coloco a criança vulnerável e por aí vai. Lembrando que esse trabalho com as cadeiras, ele surgiu com a escola do psicodrama, com a Gestalt terapia, tá? Na fase de avaliação, o principal objetivo é identificar as defesas e qual que foi o impacto dos modos parentais disfuncionais na experiência do paciente com os próprios pais e com outras pessoas também, né? E com eles mesmos, né? Paciente com o paciente. É importante que sempre que a gente for fazer um exercício experiencial, você observe e que tenha tempo suficiente, tanto para você poder indagar, questionar, explorar melhor ali o que aconteceu, racionalizar, sentir, entrar em contato com aquilo, e também que o paciente possa ter insights ali, tanto na sessão com a vida dele de uma maneira geral. Esse exercício, ele auxilia a acessar a experiência, a expressão, a função e o impacto dos modos parentais e de enfrentamento. Tem uma especificidade do trabalho com a cadeira que vai ser realizado, de um lado, a criança vulnerável e de uma outra cadeira, os pais disfuncionais. O objetivo desse exercício é acessar o conteúdo das mensagens dos pais punitivos e isso vai ajudar a formular hipóteses sobre a expressão
né, que está deslocada ali no aqui e agora, para a gente poder realmente conseguir diferenciar o que é da mensagem que meu paciente traz, que é dele mesmo, né, que é da criança vulnerável, e o que ele internalizou dos seus pais ou de figuras importantes. O objetivo também é identificar qual que foi o impacto, qual que é o impacto dessas mensagens na experiência da criança vulnerável. Importante também a gente observar nesse exercício as estratégias que o paciente adota, né, de enfrentamento. Então, como que ele vira de repente ali e surge o pai punitivo naquele momento. Então, é muito interessante quando a gente faz esse exercício, porque a gente vê exatamente isso acontecer, ele virando realmente de modo, mudando ali, né? E a gente também utiliza essa técnica aí para a gente absorver, identificar, explorar quais são os recursos do adulto saudável para poder combater este pai punitivo em momento posterior, né, na terapia. E a configuração das cadeiras, então, vai ter um lugar para o terapeuta, um lugar para o adulto saudável, para os pais punitivos e para a criança vulnerável. Lembrando que na modalidade de um atendimento online, você pode conversar com o seu paciente e pedir para ele providenciar uma ou mais cadeiras para vocês fazerem esse exercício e você orientar a se posicionar, né, de forma que você veja através da, né, pela tela, ele sentado em cada uma das suas cadeiras, tá? É totalmente possível a gente fazer o uso, né, dessas técnicas no formato online. Alguns pacientes a gente percebe assim que é quase da sua própria natureza a autocrítica. Ela está muito, muito, muito fusionada com né, com a pessoa. E isso dificulta, às vezes, a gente encontrar uma situação que seja específica e até mesmo o paciente tenha dificuldade aí de reconhecer a presença de um pai punitivo. Então, nesse caso, o terapeuta, o que ele faz? Ele deve primeiro rotular a presença desse modo ali, refletir a sua presença, então explicar, olha, este é o modo, identifique que ele está aqui, sempre que você perceber este modo na sessão. Porque como o paciente ele fica muito fusionado, ele não vai ter né? Ele não vai ter essa percepção. E o trabalho do terapeuta é justamente esse. Olha, eu identifico que olha como você mudou, olha como tá diferente. Você percebe que houve uma diferença? Então ele vai rotular e vai trazer isso para o paciente experimentar, né? Experienciar ali, conseguir perceber o que aconteceu naquele momento. Se os modos evitativos e o protetor desligado estiverem muito fortes e presentes, que aí pode se dar através de uma recusa, não quero fazer, ele não conseguir se engajar, ou ele sentir essa dificuldade de convocar os modos a serem trabalhados, a gente precisa fazer o quê? Avaliar primeiro estes modos e trabalhá-los. Então, se você identificou tá difícil acessar a imagem, porque tem um modo evitativo, tem um protetor desligado, a gente vai trabalhar primeiro, então, este modo. A hostilidade do modo pode se fundir muito com críticas e com a raiva, então fiquem atentos a isso também. É comum que os modos dos pais critiquem os pacientes pela sua má adaptação dos modos de enfrentamento. E isso fecha um círculo vicioso. Então, se você ouvir o seu paciente falando, né, no exercício de cadeira, você é patético porque você usa drogas, né? É patético você usar drogas. Nojento você comer compulsivamente, né? Você é um covarde por ficar dentro de casa. Isso sinaliza para a gente que é esse modo de enfrentamento dos pais punitivos e muito críticos, né? Nesse caso, o que é importante para o terapeuta fazer? Ele tem que validar o comportamento de enfrentamento e relacioná-lo com a toxicidade do modo parental. Então, é assim, você não está errado, você não está errado. É perfeitamente compreensível, né? Porque você tem medo de sair de casa. Então, no momento em que está ocorrendo esse diálogo, um pai, ele ali na cadeira do pai, ele vira para né, a criança e fala: você é um covarde por ficar dentro de casa, a criança ela vai responder da seguinte forma, e aí o terapeuta vai orientar isso, né? Não, vai enfrentar esse pai. Não, você está errado. É perfeitamente compreensível por que eu tenho medo de sair de casa, se você continuar me intimidando.
Então, a gente valida o comportamento. E como vocês estão vendo que é um enfrentamento aí de um modo parental, pode ser que alguns pacientes, eles se recusem a se envolver no exercício. Isso é muito comum, justamente porque eles podem se sentir culpados ou com medo de falarem mal dos seus cuidadores. E a gente tem que respeitar e entender isso. Nesse momento também, o terapeuta ele faz uma psicoeducação, né? Ele vai destacar que os modos dos pais não simbolizam os pais em si, né? O modo é um comportamento do pai, e que naquele momento para o paciente representa uma internalização de uma memória, de uma lembrança que ele tem pessoal de aspectos difíceis ou dolorosos dos seus pais. Não é a representação do pai, da figura completa do pai, tá? É apenas uma parte. Outros pacientes podem também se sentir ambivalentes ou confusos, né, sobre o impacto dos modos dos pais. Podem justificar, então, mas ele tem boas intenções, foi isso que me fez chegar aqui até agora, né? Esses pacientes, eles podem achar difícil identificar o modo dos pais funcionando sobre a criança vulnerável. Então, esse é o nosso principal desafio, é justamente fazer essa separação, e o exercício de cadeiras ajuda muito o nosso trabalho nesse sentido. Uma outra sugestão trazida aqui pelos autores é o exercício das cadeiras para poder acessar gatilhos, origem, a função e as desvantagens do modo. Então, se em uma sessão você identifica que tem um modo ali presente, você pode separar, colocar em cadeiras, justamente para poder identificar de onde surgiu aquele modo e qual que é a função dele, tá? E você vai fazer uma correlação, né, em que outro momento este mesmo modo seu de funcionar estava presente. E aí vai ser importante separar, então, uma cadeira para o paciente, né, no seu modo adulto saudável, e uma outra cadeira para o modo de enfrentamento. E o que pode acontecer é que várias características dos modos podem surgir naquele momento. E aí nós vamos encorajar a parte que quer entender o que está acontecendo a aparecer. Se você sentir dificuldade, né, que tem várias partes, a gente vai conversar com aquela para poder entender, olha, eu vejo que você funciona dessa forma, eu quero entender por que isso acontece. E aí tem um método que a gente pode utilizar, que é a entrevista com o modo. Então, eu quero conversar com você, eu quero conversar com essa parte que está aqui presente hoje, que eu percebo que está tentando proteger fulano de tal. E aí o terapeuta ele precisa ter uma empatia genuína com o motivo do modo de enfrentamento. Então, por exemplo, eu percebo que você quer proteger fulano, né, da dor, que você quer cuidar dele. Então, a gente tem que ter uma empatia para poder validar, inclusive, a presença desse modo, né? O terapeuta ele deve tentar obter uma compreensão diferenciada da sua função, sem pular para suposições simplificadas sobre a sua má adaptação no presente. Então, trabalhar com a cadeira e com as imagens é fazer essa separação entre a cabeça, a racionalização e o coração. Então, pacientes que têm dificuldade de regulação emocional, eles vão sentir dificuldade de fazer essa separação. Então, é importante que a gente faça uma entrevista, que a gente investigue e, principalmente, que a gente já não parta para suposições. Você pode ter as suas hipóteses, mas você não pode simplificar isso. Você tem que deixar aberto para o paciente trazer e para explorar junto com o paciente. Crises-chave, que são trazidas aí, mais ao final, estamos indo para os finalmente do capítulo, permitir tempo. O terapeuta ele tem que reservar tempo adequado para fazer esses exercícios, para fazer as indagações, para fazer as reflexões e possivelmente fazer a contenção de alguma emoção que saia ali, né, que esteja desregulada. Caso o paciente ele fique muito ativado, você tem que ter tempo suficiente ali também para poder conter isso. E se precisar, você atrasa o paciente seguinte, tá? Então, sempre que você for fazer esse exercício, tenha isso em mente, o tempo. Eu tenho tempo suficiente para fazer? Estão faltando 10 minutos para encerrar a sessão. É o melhor momento? Então, você pode identificar um modo ali no final da sessão. Vou fazer? Se você tiver tempo, aproveita a oportunidade. Inclusive, uma das dicas que ele dá aqui para os terapeutas é de você deixar um tempo suficiente para fazer esse trabalho experimental e que pode ser muito útil você prolongar a sessão nessa fase. Então, se precisar, se você identificar que é muito relevante, você pode prolongar se você tiver tempo também.
tá? Se não, você pontua que aquele modo apareceu, rotula e vamos trabalhar isso em um outro momento. Precisa proporcionar uma explicação para cada intervenção que você faz com o paciente, isso tem que ter essa orientação. Extremamente importante é que você consiga sintonizar com a experiência emocional do paciente. Então, é que você seja conectado com o que ele sente, com a ativação dos esquemas e com os modos momento a momento. Então, estudem bastante esse capítulo, estudem as técnicas, mas na hora que a gente for, né, na hora que você for atender o seu paciente, esquece tudo. Ah, pode fazer isso, não pode, eu tinha que ter feito aquilo. Esteja sintonizado com a emoção do seu paciente, com o que ele está trazendo naquele momento. Esse é o nosso melhor guia. Não assuma funções hipotéticas prescritas, né? Ah, de uma experiência. Ah, eu acho que pode ser isso, né? Permita, seja curioso quando você identificar contradições. Por quê? Porque os modos, eles têm características que são muito complexas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não simplificar demais. Então, às vezes, a gente tem essa tendência, inclusive, quando a gente está começando a estudar, a querer rotular alguns comportamentos. Por exemplo, a compulsão alimentar é sempre um protetor desligado. Não, gente, nem sempre. Para cada paciente vai ter uma função diferente. Então, eu tenho que estar muito atento e conectado com o meu paciente, inclusive para conseguir fazer essa diferenciação. E aí, para fechar o capítulo, as outras dicas que ele traz aí concentre-se, então, na relação, não na coleta de informações. Por quê? Porque um relacionamento forte com o seu paciente vai te ajudar a avaliar o mundo interno mais precisamente. Se você estiver presente com o seu paciente, você vai coletar muito mais informações, mas sem esse foco na coleta de informações. Preocupe-se e esteja presente com a conexão com o seu paciente, com aquilo que ele sente, né? Fique atento a ambiguidades, possíveis símbolos e significados pessoais, para isso te ajudar a identificar e mapear os modos à medida que você avança. E aí, é tanto internamente o que acontece dentro de você, quanto no seu paciente. Você percebeu, eu estava com raiva, agora eu estou gostando dele, eu comecei a sessão assim, terminei a sessão de um jeito diferente, então fique atento a isso. Novamente, nunca simplifique ou assuma funções do modo, né? Avalie e esteja preparado, inclusive para poder mudar a formulação quando novas nuances forem surgindo. Fica atento e principalmente separe, sempre que você identificar que tem modos de enfrentamento mesclados, eles estão ali fusionados, separe. Então, principalmente o modo de enfrentamento, que pode ser um outro modo de enfrentamento, diante de um modo paz, né? E formule as funções, né? Qual que é a função daquele modo. Então, pode ser muitas vezes, né, que a autocrítica, ela vem aí como um modo pais punitivos, mas tenha também uma função de estabilizar o eu. Né? É porque uma das funções do eu crítico é trazer segurança. Então, eu tenho que separar isso e formular essas funções, e é o paciente que vai trazer esse entendimento para a gente. Bom, pessoal, eu espero que sim, tenha ficado claro aí, né, as principais ideias trazidas neste capítulo. Se você está chegando agora da terapia do esquema, não se desespere. À medida que a gente vai estudando, a gente vai inteirando, a gente vai compreendendo melhor o uso de todas essas técnicas. Aqui é só mesmo para a gente ver o que é que tem de novo, quais são os principais pontos que estão ressaltados aqui no capítulo. Se vocês quiserem explorar mais algum aspecto que foi trazido aqui, se ficou alguma dúvida, vamos conversar, vamos compartilhar e trocar informações, e se der, a gente aprofunda isso em algum momento, tá bom? Um beijo e até a próxima.